Boa tarde. Eu sou a professora Rosana. Eu ministro aula na Escola José Geraldo de Lima. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula com a introdução da gramática da língua inglesa. Comigo no chat interagindo, eu tenho a professora Lindes, que vai se apresentar. Boa tarde, eu sou a professora Lindsay e estarei com vocês no ambiente virtual. Lembrando que é um espaço coletivo, portanto, não forneçam dados nem informações pessoais. Bom, o tema da nossa aula de hoje é um tema bastante abrangente. O que nós falaremos? Eu vou mostrar a interdisciplinaridade entre a gramática da língua portuguesa com a gramática da língua inglesa. Alguns alunos fazem, assim, uma certa confusão quando eu, professora, entro em sala de aula e digo, eu sou a professora de língua inglesa. O que acontece? Eles ficam, assim, um tanto quanto pensativo e dizem, nossa, de novo o tal verbo to be? Então, eu estou aqui hoje para desmistificar essa história do verbo to be. Eu gostaria de dizer que o inglês é fácil de se aprender, desde que vocês peguem com muito afinco. Agora, o que eu gostaria de fazer com vocês? Eu vou deixar uma dinâmica que eu gostaria que vocês alunos, eu tenho certeza que vocês estão em casa, no ambiente virtual de vocês têm um caderno, uma caneta e um papel em mãos. Eu gostaria que vocês listassem pelo menos 10 palavras em inglês que vocês conheçam para que possamos interagir em nosso chat. 2 minutos, por favor. Olha só que interessante, no chat nós temos uma lista de palavras. Temos umas que estão se repetindo, por exemplo, ball, good, dog, hello. E, gente, essa dinâmica ela é muito interessante porque ela está nos convidando a voltar à primeira infância, quando nós aprendemos as primeiras palavras. Geralmente, quando aprendemos a falar, as primeiras palavras são palavras curtas, de sílabas simples, né? E a mesma coisa acontece na língua inglesa. Nós aprendemos primeiro palavras curtas, simples, de fácil pronúncia. Depois passamos para palavras mais complexas, até que, por fim, começamos a formar frases. Mas as nossas primeiras frases são assim como a das crianças. Nós temos bastante dificuldade de colocar as coisas no lugar para fazer sentido. Então, de repente, uma criança que vai pedir água, né? Ela pede água, ela não sabe pedir, por favor, eu quero água. Ela só diz água, quero.
são palavras soltas. E nós temos muita dificuldade, quando estamos aprendendo um novo idioma, de fazer a mesma coisa, de formar frases que façam sentido e sejam de acordo com a norma culta da língua. Então, por isso, a professora Rosana vai nos contemplar com essa aula, nos ensinando a montar essas frases curtas, usando adequadamente a gramática da língua inglesa. Bom, vocês viram como que em 2 minutos vocês conseguiram montar aí 10 palavras ou mais. Eu tenho certeza que vocês conseguiriam, se eu desse mais 5 minutos, 20, 30, 40 ou até 100 palavras. Por quê? Porque em nosso cotidiano nós usamos as palavras soltas. Por exemplo, eu listei algumas palavras. Olha só como nós usamos. Eu vou ao shopping center. Eu irei tomar um milkshake com meu amigo. Quando eu preciso comer um hambúrguer, mãe, onde está meu notebook, por favor? Eu vou sair de casa, eu não posso esquecer o meu smartphone. Quando eu saio na esquina, eu preciso comer um hot dog. Nossa, que roupa bonita que eu coloquei. Eu estou tão fashion. Nossa, eu vou para a academia amanhã. Eu vou ficar fitness. Minha filha, onde está o meu pendrive que eu não estou encontrando de jeito nenhum? Nossa, eu preciso ir à lan house. Tá certo que ainda temos algumas lan houses por aí, né? Então, vocês viram como que vocês conseguiram colocar palavras, várias palavras, mas se de repente eu chegasse para vocês e falasse assim, vamos elaborar 10 frases em língua inglesa. Com certeza, vocês ficariam com muito medo. Por quê? O que acontece? Nós temos que aprender antes a gramática da língua inglesa para que possamos elaborar pequenas frases. Então, nós vamos dar hoje um passeio na gramática da língua portuguesa, juntamente da língua inglesa, para que possamos aprender, ao final, elaborar frases. Vamos começar? Vamos para o primeiro slide, por favor. Eu coloquei uma frase onde tem a função das palavras. I go to the shopping center, drink a milkshake. Se eu pedisse para vocês, vamos fazer uma análise morfológica dessa frase. Você ficaria pensativo. Professora, está um tanto quanto complicado, mas não é tão complicado assim. Primeiramente, nós acharíamos o substantivo. Onde está o substantivo da frase? Shopping center. Onde está o verbo? Quantos verbos eu tenho nessa frase? Eu tenho o verbo go e tenho o verbo drink. Então, não ficaria tão complicado. Porém, agora nós vamos aprender, vamos passear entre as duas gramáticas. Próximo slide, por favor. A primeira palavra que eu tenho na gramática da língua portuguesa e que nós aprendemos, ela é chamada de substantivo. Eu pergunto para vocês, alunos que estão em casa, o que é o substantivo? Substantivo é a classe de palavras que dá nomes a animais, seres, objetos, coisas animadas ou inanimadas. Nós sabemos que o substantivo ele se subdivide-se. Ele passa por uma grande flexão em relação ao gênero, número e grau. Em relação ao gênero, nós temos substantivo masculino e feminino, que é menino ou menina. Em relação ao número, eu tenho singular e plural, garotos ou garotas. Em relação ao grau do substantivo, eu tenho o aumentativo e o diminutivo, que eu posso dizer boca, boquinha e bocona? Não. Boca, boquinha e bocarra. Aí eu pergunto para vocês, como nós estamos passeando pela gramática da língua portuguesa juntamente da língua inglesa? Na língua inglesa, também o substantivo ele é chamado de nouns. O que acontece? Ele também passa por uma flexão em gênero, número e grau. Em gênero, eu digo the boy or the girl. Em relação ao número, singular e plural, como é que fica? Boy, boys. Girl, girls. E o grau do substantivo? Para que eu monte o grau do substantivo, o que eu preciso? Eu preciso de uma nova classe gramatical para me dar ênfase. Como é que eu digo menino pequeno ou menino grande? Eu vou precisar de um adjetivo para me auxiliar. Vai ficar a little boy or a big boy. Então, essa primeira classe é o substantivo, para que possamos, a seguir, fazermos a nossa análise. Temos a próxima classe gramatical. São os adjetivos.
Quantas vezes os nossos professores lá atrás nos perguntam o que é o adjetivo? O adjetivo nada mais é do que aquilo que qualifica ou me quantifica o substantivo. Toda vez que eu abro o parágrafo com uma letra maiúscula e vou montar uma frase, o que eu uso? Eu preciso de um substantivo, que é aquele que dá nome, e de um adjetivo, que é aquele que vai me caracterizar o meu substantivo. E, em relação ao gênero, o adjetivo ele é uniforme ou biforme. Em relação ao número, também singular e plural. E eu tenho o grau comparativo e o superlativo do adjetivo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. O grau comparativo. A Ana é mais bonita que a Joana. E o grau superlativo, o nome já diz, superlativo, que é uma coisa superior. A Ana é tão bonita quanto a Maria. Então, isso é o grau do adjetivo. Em língua inglesa, também eu tenho essa classe gramatical chamada de adjectives. Porém, ele não passa por muitas flexões. O gênero e o número, ele prevalece igual, porque eu posso dizer happy boy ou happy girl. Só que, quando eu chego no grau do adjetivo, ele fica um tanto quanto mais complicado. Por quê? Eu tenho o grau comparativo e tenho o grau superlativo. Se eu fosse dar uma aula para vocês agora de adjetivo, nós ficaríamos pelo menos o quê? 1 hora e 20, mas, posteriormente, poderemos, sim, falar sobre o adjetivo. Então, o grau comparativo eu uso as beautiful as ou more beautiful than. E o superlativo eu tenho the most beautiful. Então, ficamos com o substantivo e com o adjetivo. Vamos para a nossa próxima classe gramatical, por favor. Bom, a próxima classe gramatical é aquela que o aluno ainda causa uma certa divergência, que é o artigo. O nome já diz. O que seria um artigo? Eu costumo, quando eu estou dando aula para o 6º ano do ensino fundamental, eu costumo dizer assim, que o artigo ele é uma palavrinha mágica que nós colocamos antes do substantivo para definir ou para indefini-lo. Eu tenho aí o artigo definido. Se eu elaborar uma frase, por exemplo, o menino é bonito. Você já vai entender que eu estou falando sobre o menino é bonito. Se, de repente, eu elaborar uma frase assim, uma menina caiu naquela esquina. Esse uma, você vai chegar para a professora e vai perguntar, professora, quem foi aquela menina que caiu ali na esquina? Aí ficou um pouco mais claro na cabeça para explicar para vocês. Os artigos definidos são o, a, os e as, que eles definem, e eu tenho os indefinidos, que são uma, uns e umas. Pergunta. Também eu tenho, em língua inglesa, chamado articles. Eu tenho de definite or indefinite article. O artigo definido em inglês, que é definite article, nós usamos, eu digo que é o THE. Toda vez que eu começo uma frase em língua inglesa, eu uso the boy, the day, the life. Sempre eu uso T. E também eu tenho os indefinite article, que é o E ou am. Professora, como que eu faço para usar esses artigos indefinidos? Eu tenho uma regra básica e clara que eu gostaria de explicar para ficar gravado na cabecinha de vocês. Toda vez que a palavra for uma consoante, por exemplo, boy, eu uso a. Quando a palavra for uma vogal, por exemplo, egg, eu uso an. A boy, an egg. Que fique bem claro para vocês essa regrinha. A próxima classe gramatical também, que os alunos eles fazem assim uma certa confusão dentro da cabeça, até nós, quanto professores, paramos e pensamos, é o advérbio. Nossa, o que seria o advérbio? O advérbio ele é uma classe gramatical que ele consegue transformar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Ele entra dentro da frase para intensificar um pouquinho. Por exemplo, se eu elaborar uma frase assim, a vida é cansativa. Vocês vão olhar para mim e já vão dizer, nossa, a vida da professora é cansativa. E se de repente eu disser assim para vocês, a vida
é muito cansativa. Esse muito que eu coloquei aí no meio da frase, ligando a oração número 1 com a oração número 2, o que acontece? Ele veio para intensificar. Então, ele é chamado de advérbio de intensidade. Dentro da gramática da língua portuguesa, eu tenho advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, de intensidade, de lugar, modo, negação e tempo. Aí, pergunta para vocês. Dentro da gramática da língua inglesa, eu também tenho de adverbs, que, ao colocar na frase, ela vai mudar totalmente o sentido da frase. Eu fiz uma pesquisa e observei que os advérbios mais usados na língua inglesa, quando os alunos vão elaborar alguma frase, é very, que significa muito, now, agora, never, nunca, today, que é hoje, always, que é sempre, e sometimes, que é algumas vezes. Então, essa classe gramatical também nós usamos bastante quando nós elaboramos algumas frases. Professora Lindsay, gostaria de ver se temos algumas interações no chat. Vocês podem abrir o chat, por favor, e continuar mandando perguntas. Se algum termo não ficou claro, mas ao final da aula nós retornaremos para que vocês façam mapas mentais. É interessante que, durante a aula, vocês façam algumas anotações, pois elas serão úteis na hora dos exercícios, tudo bem? Podemos ir para a próxima classe gramatical. Bom, a próxima classe gramatical que nós iremos estudar é o verbo. Essa classe gramatical, dentro da gramática, da morfologia da língua portuguesa, ela é um tanto quanto complicada. Por que que ela é complicada? Porque o verbo, se eu perguntasse para vocês, definam, por favor, a palavra verbo. Verbo é a palavra que exprime estado, ação ou fenômeno da natureza. Se o indivíduo se movimenta dentro de uma frase, nós temos o verbo de ação. Se ele está parado, nós temos o verbo de ligação. E temos também os verbos que são os fenômenos da natureza, que é chover, trovejar e etc. O verbo, nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Nossa, professora, como é complicado o verbo. Por quê? Eu tenho presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e futuro do indicativo. E também na língua portuguesa, os verbos eles se flexionam. Eu tenho o modo indicativo, eu tenho o modo imperativo e tenho o modo subjuntivo. Nossa! Se pararmos para pensar e analisarmos, as pessoas que vêm de outros países e vêm aprender a língua portuguesa, elas sofrem bastante. Elas falam, nossa, professora Rosana, como a gramática de vocês é complicada. E eu posso dizer para vocês que na língua inglesa nós temos também o verbo. Primeiro momento, nós ficaremos apenas com o verbo to be, que é aquele verbo que eu falei no começo da aula, que os alunos sempre brincam e falam, professora, verbo to be de novo. Mas não. É uma pergunta clássica, toda vez que eu entro em sala de aula, eu pergunto para o meu aluno, como é que eu faço para elaborar o de to be verb? Para que eu possa elaborar e ter em mente esse verbo to be, o que eu preciso? Eu preciso, novamente, de 2 classes gramaticais. Quais são essas classes gramaticais? Uma delas nós estudaremos daqui a pouco, que é o pronome. E a segunda nós já vimos, que é o verbo. Aí eu digo para vocês, para ficar mais claro na cabeça de vocês, o verbo que compõe o verbo to be, que significa ser ou estar, é am, is e are. E os pronomes são I, you, he, she, it, we, you e they. Quando eu faço a junção dos pronomes pessoais com o verbo, o que acontece? Aí eu consigo montar o verbo to be. Olha como é muito mais fácil do que na gramática da língua portuguesa. A gramática da língua portuguesa eu digo eu vou ou eu estou. Em inglês, não. Se eu quiser dizer
se eu disser para vocês assim, eu sou bonita, como que eu vou dizer? Eu vou usar a primeira pessoa do to be verb, que é I am. I am beautiful. Eu sou bonita. E se eu quiser dizer assim para vocês, eu estou muito cansada hoje. I am very tired today. Então, vocês viram que o verbo to be, para duas frases diferentes, eu usei o I am, que é eu sou ou eu estou. E as demais pessoas, eu tenho o he, que é o he is, nós usamos para falar de pessoas do sexo masculino. He is a boy. E eu tenho o she is, que eu uso para identificar o sexo feminino. E eu tenho aquele pronome que toda vez que eu estou explicando esse verbo, que eu digo it, todo mundo já brinca, né? Com uma coisinha diferente. Então, o it is é usado sempre para animais e objeto. E agora aquela pergunta clássica que todo aluno faz para os professores na aula de inglês. Professora, por que eu tenho um you aqui em cima e outro you lá embaixo? O primeiro you é o singular e o segundo you é o plural do to be verb. Também o verbo to be, nós sabemos que nós temos present, past and future of the to be verb. Porém, isso nós deixaremos também para uma próxima aula, que são os verbos. Eu espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês em relação ao verbo, que eu gostaria de passar para uma outra classe gramatical também usada na língua portuguesa ou na inglesa. A professora Lindsay gostaria de fazer algum apontamento? Sim, antes de passarmos para a próxima classe, temos uma pergunta. A Daphne está perguntando que na língua inglesa acontece de algumas palavras terem pronúncias parecidas. Ela está perguntando se isso de fato acontece. Sim, Daphne, isso de fato acontece porque nós, quando estamos começando a aprender a língua inglesa, nós devemos antes fazer a pronúncia do alfabeto. Por exemplo, na palavra bad, bad e bid. Bad significa mal, bid significa cama e bat significa morcego. Então, são palavras parecidíssimas. Devemos tomar muito cuidado com a pronúncia, tá? Bad, bat e bid, parecidíssimas. Tudo bem? Próximo slide. Bom, uma classe gramatical também que fica assim confusa dentro da cabeça dos estudantes, dentro de vocês, né, que estão aí em casa, num ambiente totalmente diferente, num ambiente virtual, fazendo as anotações de vocês, para depois vocês debaterem com os professores de língua inglesa de vocês, é chamado de pronome. O nome já diz pronome. Nós sempre fazemos redações em língua portuguesa, nós usamos essa classe gramatical pronome. Para quê? Para que possamos tirar a redundância da nossa frase. Olha como ficaria deselegante se eu elaborasse uma frase assim. A Maria acordou atrasada, vírgula. Porém, a Maria chegou à escola. Nossa, que redundância dentro dessa frase. Como é que eu faria para tirar a Maria dessa frase? Eu diria assim, a Maria acordou atrasada, vírgula. Porém, ela chegou na escola. O que eu usei? Eu usei um pronome pessoal. Então, pronome é aquela palavra que vem para substituir o nome dentro das frases, para que fique um tanto quanto mais interessante de se falar. E eu divido os pronomes em pronomes pessoais e pronomes possessivos. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E eu tenho também os pronomes pessoais. Pronomes pessoais já está dizendo. Por que pessoais? Porque ele indica a posse de algo sobre alguma coisa. Nós temos meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. E também na língua inglesa tenho o pronome também, que são pessoal pronoun or possessive pronoun. Quais são os pronomes pessoais da língua inglesa? É aquele que eu expliquei um pouquinho atrás, que é o pronome que nós usamos para acompanhar o verbo, para que eu possa montar o de to be verb. Os pronomes pessoais da língua inglesa são I, you, he, she, it, we,
you, and they. And the possessive pronoun of the English language is my, your, his, her, its, our e their. Próximo slide, por favor. Bom, agora eu elaborei para vocês um pequeno exercício. Está ali a palavra. O dia está muito bonito hoje. Eu vou deixar para vocês 5 minutos para vocês fazerem aí análise morfológica. O que eu quero? O que seria, professor, uma análise morfológica? Vocês vão dizer para mim onde está o substantivo, onde está o adjetivo, o verbo e o artigo e o pronome. Por favor, façam e interajam no chat. Olha só, temos bastante interação. O Vitor está classificando como substantivo a palavra dia. E aí, professora Rosana? Sim, a palavra dia é um substantivo. Para que nós achamos o substantivo na frase, eu sempre digo para os alunos conversarem com a frase, dizendo assim, quem é que está bonito hoje? Resposta, dia. Dia é um substantivo simples, certinho, Vitor? Temos também a Giovana, dizendo que o adjetivo é a palavra bonito. Sim, eu também digo para vocês, aluno, dá para conversar também com a frase, dizendo assim, como é que o dia está? Resposta, bonito. Bonito é um adjetivo.
Muito bem, a maior parte das interações está respondendo que bonito é um adjetivo, então creio que o adjetivo ficou bem claro para eles. Então podemos passar para o próximo exercício. Bom, o que eu fiz com vocês? Vamos analisar a frase. Dia é um substantivo simples, a maioria acertou. A palavra bonito é um adjetivo. E toda vez que eu começo uma frase com letra maiúscula e abro aquele parágrafo, ali eu tenho um artigo definido, masculino singular. A palavra está é um verbo de ligação. Por quê? Ele ligou a oração número 1 com a oração número 2, a oração principal. A palavra muito, se eu dissesse para vocês, o dia está muito bonito, vocês já entenderiam que era um dia qualquer. Mas se eu chego para vocês e falo assim, ele está muito bonito hoje, aquele muito é um advérbio de intensidade, porque intensificou o meu dia. E a palavra hoje, o dia está muito bonito hoje, a palavra hoje também é um advérbio de tempo. Agora, o que eu gostaria de fazer com vocês, alunos do ensino médio que estão em casa me vendo aí, né, ao vivo, eu gostaria essa mesma frase que vocês passassem para a língua inglesa. Eu escolhi essa porque é uma frase um tanto quanto mais fácil e vocês vão conseguir. Por favor, 1 minuto, por favor. O dia está muito bonito hoje. In English for me, please. Muito bom. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão em casa conseguiram, sim, passar a frase da língua portuguesa para a língua inglesa que ficou. The day is very beautiful today. O the, ele é um definite article. A palavra the é um noun, que é um substantivo. A palavra very é intensite adverb. A palavra beautiful, bonito, é um adjective. E a palavra today é um time adverb. Bom, na aula de hoje, né, o que eu tentei passar para vocês, que o inglês não é tão complicado quanto nós imaginamos. Às vezes, nós paramos e pensamos, nossa, o inglês é um bicho de 7 cabeças, complicado. Não é. Desde que nós pegamos com afinco, estudamos a gramática e conseguimos estudar aí, dá tudo certo, vocês vão conseguir. O que eu gostaria de deixar com vocês como atividade que vocês fizessem, interagissem aí com os professores de inglês de vocês aí no Google Classroom. Olha como é tão usado a língua inglesa por vocês. Até o aplicativo que usamos é chamado de Google Classroom. Eu gostaria que vocês fizessem, né, um mapa mental de todas as classes gramaticais em língua portuguesa e a seguir um mapa gramatical, um mapa conceitual em língua inglesa e que vocês conseguissem elaborar pelo menos umas 10 frases em língua inglesa. Tudo bem? E assim, eu vou dando uma boa tarde para vocês. Vamos observar antes se temos alguma interação no chat, por favor? Mais uma vez, eu vou apontar que muitos estudantes responderam sobre adjetivo. Então, nós temos aí o adjetivo, tanto em português quanto em inglês, ele é bem destacado. A gente bate o olho na frase e a gente já consegue enxergar o adjetivo. E as outras classes, professora, tem algum macete para nós sabermos qual é? Bom, eu costumo, assim, toda vez que eu entro, né, em sala de aula, para
ministrar essas aulas, como essa aula já é para estudantes do ensino médio, o que eu proponho para vocês, alunos? É que vocês foquem um pouquinho mais de atenção assim, na gramática da língua inglesa, do jeito que eu fiz. Foquem em nouns, adjective, verb, pronoun, e que fique bem claro para vocês que o inglês não é tão difícil assim. Eu tentei, nessa aula de hoje, desmistificar o inglês. Porque muitas vezes nós achamos, nossa, como é complicado. Quando eu entro na sala de aula, a primeira coisa que remete à minha cabeça é, de novo, eu vou aprender aquele verbo to be. Então, eu tentei mostrar para vocês, né? Eu mostrei para vocês que não é tão difícil, não é tão complicado assim. Se vocês pegarem com calma, com afinco, vocês vão conseguir sim. Mais alguma interação? Chat, por favor. Ao passar a frase para o inglês, eu vi que bastante gente trocou de lugar. Teve um aluno que colocou "The day are beautiful today". Então, houve uma trocazinha de palavras. Sim, o que aconteceu com essa... A professora apontou que houve uma troca, né? O que acontece? Que talvez, até então, vocês não tinham observado desse modo como eu ensinei. Acho que, a partir de agora, vai ficar muito mais claro na cabeça de vocês. Eu espero que tenha ajudado vocês com um pouquinho mais da nossa gramática da língua inglesa. E nós temos aí, né, essa nova ferramenta. Nós sabemos que nós estamos aí nesse tempo de distanciamento social, né, alunos queridos, que vocês estão em casa com as mães de vocês, interagindo. Que vocês elaborem aí uma rotina de estudo, que deixe, assim, pelo menos por dia, o que eu costumo dizer? 45 minutos para que vocês consigam focar o inglês na vida de vocês. Porque muitas vezes vocês acham, olha, eu vou focar em outras matérias porque o inglês não é tão imprescindível. Agora, com essa aula de hoje, vocês viram que o inglês faz falta em nossas vidas. Se, por exemplo, eu compro um brinquedo para o meu filho ou minha filha, eu uso muito a língua inglesa. Eu espero que eu tenha contribuído com essa aula de hoje. Deixo com vocês o meu boa tarde. Até a próxima. Boa tarde.